Olá, vamos dar início a mais uma aula de exercício. Hoje vamos definir algumas coisas importantes para conseguir resolver a questão que hoje vamos trabalhar. Vamos definir o que é potência, o que é densidade, o que é calor específico ou a quantidade de calor. Vamos lá. Primeira coisa, potência. Por definição, a potência é uma energia que é gasta ou convertida ou transformada por uma unidade de tempo. De novo, potência é energia dividida pelo tempo. Quando você pega uma lâmpada, ela vem com algumas informações. Aqui está falando que a potência dessa lâmpada é de 9 watts. 9 watts. O watts é a potência da lâmpada. Quanto maior a potência, mais energia ela gasta. Por quê? Ela vai transformar a energia elétrica em energia luminosa. Então 9 watts. Então quer dizer que a cada segundo ele converte 9 joules de energia elétrica em energia luminosa. Certo? Então 9 watts é a mesma coisa que 9 joules por segundo. Isso tem que ficar claro. Então sempre, se a potência é em watts, a energia é em joules e o tempo em segundos. Certo? Continuando. Para a gente conseguir saber resolver o exercício que a gente vai fazer agora, a gente tem que saber a fórmula do calor. Tem dois tipos de calor, o sensível e o latente. O calor sensível é aquele quando eu forneço calor, ele vai aumentar a temperatura. Ou quando eu retiro o calor, ele vai diminuir de temperatura. E o calor latente é aquele quando eu forneço calor ou tiro calor, ele não muda de temperatura, mas apenas muda o estado da matéria. Ou seja, se eu fornecer calor e derreter, isso é um calor latente. Ou se eu fornecer calor e solidificar, também é um calor latente. Tanto calor sensível como calor latente pode ter valores positivos ou negativos. Valores positivos quer dizer que eu forneci calor àquele corpo. Calor negativo quer dizer que eu retirei calor. Como que eu calculo o calor sensível? Na verdade, como que eu calculo a quantidade de calor necessária para mudar a temperatura de um corpo? O que a gente vai fazer? Simplesmente, eu vou chamar essa quantidade de calor de Q maiúsculo. Então essa quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes o calor específico da substância que faz o corpo vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura nós chamamos de ΔT. Repare a fórmula. Então Q maiúsculo é igual a M vezes C vezes ΔT. Novamente, esse Qzão é a nossa quantidade de calor. É a quantidade de calor que a gente vai fornecer ou retirar para o corpo mudar de temperatura, ou aumentar de temperatura, ou diminuir de temperatura. A massa é a massa do corpo. O Czinho é o calor específico sensível da substância que forma o corpo. Se eu estou olhando a água, esse Czinho vai ser da água. Se eu estou olhando um copo de vidro, esse Czinho vai ser do vidro que compõe o copo. E quem manda nessa equação, as unidades, é o Czinho, é o calor específico sensível. Vamos pegar da maneira como foi colocado no exercício que a gente vai resolver. Nesse exercício, ele colocou que o Czinho, o calor específico sensível da água, é 4 kJ, quilograma menos 1, Kelvin menos 1. O que quer dizer esse menos 1 elevado nas unidades? Quer dizer que na verdade eles estão dividindo. É a mesma coisa que eu escrever 4 kJ, tudo dividido agora por quilograma Kelvin. É essa a maneira mais fácil de se ler. Então toda vez que você vê a menos 1, não se assusta, é só você dividir por ele. Então nesse caso, nesse exercício específico, está falando quilograma. Quilograma é uma unidade de massa. Então a minha massa nesse exercício não vai ser colocada em gramas, mas em quilogramas. E a temperatura é colocada em Kelvin, não Fahrenheit ou em Celsius. Porém, todavia, entretanto, nessa equação é a variação de temperatura. E a variação de temperatura, se ela estiver em Kelvin ou em Celsius, vai ser o mesmo valor. Então, especificamente nesse exercício, tanto faz eu colocar em Kelvin ou em graus Celsius. Não vai fazer diferença. Porque toda vez que eu trabalho com a variação da temperatura e não com a temperatura em si, não faz diferença se está em Kelvin ou em Celsius. Se fosse apenas a temperatura, aí sim, necessariamente eu tinha que colocar a temperatura em Kelvin. Senão eu ia achar um valor errado. Como é variação de temperatura, de novo, não importa se está em Kelvin ou graus Celsius.
Ah, e se estivesse em graus Fahrenheit? Aí importaria. O que não muda é Celsius para Kelvin. Se a variação de temperatura não importa se é graus Celsius ou Kelvin. Lembrando, não se fala graus Kelvin, é apenas Kelvin. E eu falo graus Celsius? Sim, graus Celsius, correto. E graus Fahrenheit? Correto. O único que tem um grauzinho é o Celsius ou o Fahrenheit. Kelvin não tem um grauzinho. Então, de novo, vou falar novamente para você não esquecer. Toda vez que é variação de temperatura, não importa a unidade, se é Kelvin ou graus Celsius. Não vai importar. O resultado vai estar certo, se você utilizar em Kelvin ou graus Celsius. E outra coisa que a gente precisa saber é sobre a densidade. O que é densidade? É simplesmente eu pegar a massa de um corpo e dividir pelo seu volume. Então a massa a gente tem aquele valor que a gente pega na balança. Então a gente não pode esquecer que densidade é massa sobre o volume. Nesse exercício ele vai estar especificando a densidade da água. Vai falar que a densidade da água é 1 kg por litros. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada litro de água eu tenho 1 kg de água. Certo? Se você não tem muito dinheiro e quer fazer malhação em casa, se você pegar uma garrafa PET de 2 litros e colocar 2 litros de água, no final você vai ter 2 kg de água. Então o peso que você vai levantar é de 2 kg. Então a água é mais simplesinha, mais fácil. É 1 para 1. Se eu tenho 10 mil quilos de água, perdão, se eu tenho 10 mil litros de água, eu tenho 10 mil quilos de água. Essa é a conversão simples. E essa conversão a gente tira pela densidade. Lembrando que a densidade, massa dividido pelo volume. Sabendo disso, vamos resolver o exercício. Qual exercício? O exercício que caiu no Enem no ano de 2020. Questão 128. Mesmo para peixe de aquário, como peixe arco-íris, a temperatura da água, fora da faixa ideal, de 26 graus Celsius a 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprimir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ, kg-1, Kelvin-1, e a densidade de kg litros-1. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então temos 5 alternativas: 4 graus Celsius, 3,6 Celsius, 0,9, 0,6 e 0,3 graus Celsius. Então esse exercício é um exercício de conta que você tem que saber memorizar a equação, porque o Enem não te fornece nenhuma equação, nenhum dado, né, de fórmulas para ser usados na prova. Não tem. Então você tem que saber de cor. Nesse caso, eu tenho uma água, ele me deu o calor específico. Me dando um calor específico, eu já tenho que me lembrar automaticamente da fórmula da quantidade de calor específico, que é qual? Qzão é igual M vezes Czinho vezes variação de temperatura, ΔT. Lembrando, Qzão, a quantidade de calor que a água vai receber ou doar. O M é a massa de água. O Czinho, ela é uma constante. Isso normalmente o exercício de idade fornece. Então o Czinho que foi fornecido é o 4 kJ, kg-1, graus Celsius -1. Então o Czinho está fornecido, vezes a variação de temperatura. E nesse caso, o ΔT é o que nós temos que encontrar. Por quê? Ele perguntou se o sistema de aquecimento ele for desligado, qual a redução de temperatura da água do aquário? Então, o exercício afirmou que o aquário ele é mantido numa temperatura constante. Então, o aquecedor fornece energia, ao mesmo tempo que a água está cedendo energia. Então, a temperatura do aquário não está nem subindo nem descendo.
Porém, se eu vou lá e desligar o aquecedor, ou seja, a água vai começar a perder calor. Certo? Vai começar a perder calor e vai reduzir sua temperatura. Então o que a gente tem que pensar? Qual a quantidade de calor que o aquecedor fornece em 1 hora? Porque isso que o aquecedor fornece em 1 hora é o mesmo calor que a água perde em 1 hora. É a mesma coisa. Quais são os pegas aqui? O que pode complicar a pessoa? Eu não tenho a massa de água. Mas de novo, como é que eu vou saber a massa de água? Sabendo sua densidade. Eu sei que a densidade da água que foi fornecido é de 1 kg por litros. Lembrando, 1 kg litros a menos 1 é a mesma coisa que 1 kg por litros. Ou seja, a cada litro de água eu tenho 1 kg. Então o exercício me afirmou que eu tenho 50 litros de águas. Ou seja, a massa de água é 50 kg. A massa de água está certo, sem nenhum problema. O Czinho já foi fornecido. E agora eu tenho que achar a quantidade de calor. Né? Qual a quantidade de calor que esse meu dispositivo de aquecimento fornecia? E como que eu vou achar isso? É através da potência. Ok? A potência desse equipamento, do aquecedor, é 50 watts. Ou seja, a cada segundo ele fornece 50 joules de energia, 50 joules de calor para a água. Então vou usar a formulinha da potência para conseguir achar a quantidade de calor. Repare, aqui ó, potência é igual a energia dividido pelo tempo. Então a potência é 50 watts, potência 50. Qual a energia? Isso que eu vou descobrir agora. Dividido pelo tempo. O tempo é 1 hora. Mas lembrando, necessariamente, toda vez que a minha potência está em watts, o tempo tem que ser fornecido em segundos. Então 1 hora tem quantos segundos? Fazendo a conta aí, então você tem, ou até memoriza, que sempre 1 hora tem 3.600 segundos, certo? 1 hora tem 3.600 segundos. Então colocando na equação que potência é igual a energia dividido pelo tempo, eu vou ter que 50 é igual a energia dividido por 3.600. Ou seja, essa minha energia ela vai ser 50 vezes 3.600. Eu não vou resolver essa multiplicação. Ué, por que não, professor Felipe? Porque em física, eu como físico não quero te analisar você a sua matemática, mas seu raciocínio físico. Então a matemática ela vai ser um pouco mais simplificada. Ou se não for, você vai conseguir simplificar. Mais pra frente, quando eu resolver a equação, você vai entender. O que é importante é você não sair fazendo a conta desembestado, ok? E multiplicando tudo que aparecer pela frente. Primeiro tenta jogar todas as informações na equação e ver se vai ser possível simplificar. O que nesse caso será possível. Vamos lá. Então, voltando para a equação da quantidade de calor, que Qzão é igual M vezes Czinho vezes variação de temperatura, ΔT. Eu quero achar a variação de temperatura em 1 hora. Então, qual o calor que o aquecedor forneceria à água? Seria o que a gente calculou aqui. Seria de 50 vezes 3.600, que é igual a massa, que é 50, vezes o Czinho, que ele falou que é 4 kJ, quilograma menos 1, Kelvin menos 1. Repare que aqui o meu Czinho não está em quilojoules, mas o meu calor desse lado está em joules. Então as unidades não estão batendo. O que eu vou fazer? Vou pegar o Czinho e pegar esse quilojoules e transformar apenas em joules. Como que se faz isso? Simplesmente multiplicando por 1000. Quilo nada mais é que 1000. Então 4 kilojoules é a mesma coisa que 4.000 kilojoules. Então o meu Czinho eu vou colocar como sendo 4.000. Então vezes, voltando à equação, vezes variação de temperatura. Agora é só resolver a equação. Lembre aí, olha a equação. Eu tenho uma multiplicação dos dois lados da igualdade. E nos dois lados da igualdade aparece o valor 50. Então simplesmente eu posso cancelar o 50 de um lado com o 50 do outro. É como se o 50 de um lado passasse para o outro dividindo. 50 divide por 50, 1. Ou já para
agilizar a resolução do exercício, a gente fala que os dois 50 se cancelaram. Então, como é que ficou a equação? Ficou que 3.600 é igual a 4.000 vezes variação de temperatura. Então, para achar a variação de temperatura, é só pegar o 4.000 que está multiplicando e passar dividindo. Então, a variação de temperatura é 3.600 dividido por 4.000. Resolvendo a conta, eu vou chegar no valor de 0,9. 0,9 Kelvin. Ou seja, como é variação de temperatura, então não importa se está em Kelvin ou graus Celsius, é a mesma coisa. Então, 0,9 Kelvin é igual a 0,9 graus Celsius. Alternativa C. Repare que o exercício ele é um pouco complicado porque você precisa saber sobre densidade, ok? Porque não deu a massa em quilograma, a gente deu em litros. Você tem que saber que o Czinho é que vai mandar na brincadeira e ele está em kilojoules e não em joules. E você tem que saber o que é potência. Potência nada mais é que a energia dividida pelo tempo, certo? Então memorize essas três equações. São equações muito importantes que frequentemente sim caem no Enem. Ok? Não desespere, faça de novo, refaça quantas vezes for necessário até você ter interiorizado isso em você. E repare a matemática, ok? Não vai multiplicando tudo de uma vez. Tenta primeiro jogar na equação e ver se vai ser possível simplificar. Porque normalmente é possível ocorrer essa simplificação. Então tá? Até mais, estuda aí, te vejo na próxima aula. Tchau!